Você irá assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinhold Baldes. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. E Instituto da Construção de Curitiba. Cursos e qualificações para a construção civil. Olá, está começando agora o Construção Dinâmica na TV, que hoje teremos como assunto principal uma palestra sobre cimento, ministrada lá no Instituto da Construção de Curitiba pelo nosso apresentador e palestrante Sérgio Bach. No quadro Notícias da Construção do Sinduscom, você saberá o que tem de novo nos canteiros de obras da construção civil. Então, se você quiser enriquecer os seus conhecimentos, fique aqui conosco. É um assunto que eu acho que vocês não devem ter tido muito contato ainda. Com o cimento, tenho certeza que sim. Agora, com o assunto, não. Então, a gente vai ver algumas coisas aí a respeito de cimento. Uma definição, histórico, alguma coisa de produção, como é que o Brasil está posicionado em relação aos outros países. Vamos falar sobre as matérias-primas, como é fabricado, falar um pouquinho também sobre a nomenclatura, a utilização, um pouco de controle de qualidade. Então, o cimento é uma cola com propriedade hidráulica. Por quê? Ele reage com água. É diferente do cal. A cal é um aglomerante também, ela também aglutina, também aglomera, mas é aéreo. A cal reage com o ar para endurecer. A principal característica do cimento é essa, é um aglomerante hidráulico, reage com água e permanece duro mesmo dentro da água. Até antes da própria civilização, os homens já procuravam um lugar para se proteger e proteger as suas famílias. Começamos lá com as cavernas, depois fomos para construções em pedra e de lá o mundo veio evoluindo. A matéria-prima usada na antiguidade para a construção civil era cal e cinza vulcânica. A mistura de cal com cinza vulcânica fazia uma pasta que depois, com o tempo, ela endurecia. E o barro também não? E barro. No começo da história do Brasil, de 500 anos atrás, era utilizado areia, barro e óleo de baleia. Essa necessidade de produzir alguma coisa que fosse colante para a gente poder juntar pedra, para poder juntar algumas coisas para fazer edificações, vem de milhares de anos e as coisas vêm evoluindo. A invenção do cimento foi até hoje, ou é até hoje, uma das principais invenções da face dessa terra. A partir do cimento que a civilização humana, que as edificações começaram a evoluir realmente. Então, em 1756, esse cara, John Smith, foi contratado para recuperar esse farol. Esse farol ele ficava na praia, a maré subia, molhava, era cal, desagregava, tinha que recuperar. Aquela recuperação, aquela manutenção no farol era interminável. Então ele pensou, eu preciso de alguma coisa que eu faça e aquilo ali permaneça mesmo dentro d'água. Foi daí a necessidade de se criar alguma coisa que permanecesse sólida mesmo dentro d'água. Quase 70 anos depois, algumas pesquisas começaram a ser feitas para chegar com esse objetivo. Esse francês chamado Louis Vicat, ele construiu um forno e começou a queimar algumas pedras porque ele achava que se queimasse calcário a coisa ia dar certo. Só em 1824, quase 70 anos depois da necessidade, é que a coisa realmente aconteceu. Joseph Aspdin patenteou e produziu cimento em escala industrial pela primeira vez na história. Ele queimou, calcinou pedras de calcário com um pouco de argila, moeu e ele achou que o troço não ia dar certo. Ficou na chuva, endureceu e nunca mais aquilo se separou. E quando ele queimou essas pedras, ele percebeu que formou umas bolinhas, parecia com as pedras que eram encontradas na ilha, lá perto onde ele morava, tinha uma ilha chamada Portland. Então ele falou, isso aqui parece as pedras de Portland. E ele deu o nome do produto de cimento Portland. Isso está na patente, está escrito nesse documento que ainda é de posse da família Aspdin. Alguém arrisca a dizer a profissão desse cara aí, Joseph Aspdin? Pedreiro. E tem a patente do cimento até hoje. Todo cimento fabricado em qualquer lugar do mundo tem o nome de cimento Portland, porque isso está na patente e é obrigatório. Curiosidades interessantes, construção dinâmica na TV. Esse é o barco de Lambeau. Um cara francês chamado Lambeau fez uma estrutura de arame e revestiu com uma argamassa de cimento para fazer um barco. Foi daí que se percebeu que podia juntar aço e cimento junto. Aí vem a história, porque são materiais com propriedades diferentes. O concreto resiste muito bem à compressão, que é esse esforço aqui.
e o aço a tração. Quando você junta os dois, você tem um material perfeito, resiste à compressão e também à tração. Nós tínhamos um consumo de cimento em 2003, aqui no Brasil, um consumo per capita menor que o do Sri Lanka. Hoje a coisa inverteu. Hoje o Brasil está bem em termos de crescimento, principalmente na construção civil. Esse é um gráfico que me dá consumo per capita de cimento em vários países, com 311 quilos por habitante por ano. Olha os Estados Unidos, ó, 227. Esse número dos Estados Unidos estava aqui, ó, em 800. O que aconteceu aí? A crise imobiliária americana. O país parou de crescer. Quando o país para de crescer, para de consumir cimento. Porque alavanca não tem como. Você vai fazer uma fábrica, você vai construir um escritório, tudo você vai usar cimento para fazer essa edificação. O crescimento do país depende do consumo de cimento. Olha a Turquia aqui, ó. 650 quilos, é o dobro do nosso e mais um pouco. E a China, que é a maior produtora de cimento do mundo, com 1.400 quilos de cimento por chinês. E tem chinês. Dentro de uma obra, o custo do cimento é de 3,83%. É um pouquinho maior que o dos tubos de PVC. A mão de obra de vocês, 45%. Graças a Deus, né? A gente comeu o pão que o diabo amassou a vida inteira. Agora a mão de obra está reagindo, está crescendo e está sendo valorizada. E está sendo mais valorizada mão de obra especializada, que é o que os senhores e senhoras estão fazendo aqui. Quem está participando desses treinamentos está se especializando. É o que o mercado quer hoje. Profissionais especializados. Por isso que o valor está agregando. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. Agora nós estamos na oficina prática de alvenaria, onde os alunos montaram essa obra e aqui já está na fase de acabamento. Falando em acabamento, nós iremos falar agora sobre o curso de azulejistas, que a mão de obra feminina faz-se necessário por causa do capricho. Então, a maioria das construtoras estão contratando as mulheres. Está aí, mulher, é oportunidade de emprego, assentamento de pisos e revestimentos, não é isso? Tem uma demanda crescente do público feminino, principalmente na área de acabamento, e o curso de azulejista vem formar essa mão de obra que está faltando no mercado. Então a gente quer fazer um convite especial às mulheres que venham fazer o curso de azulejista, que com certeza é emprego garantido e uma renda extra para a família. Tá aí, mulher, uma excelente profissão, está em ascensão, uma boa remuneração. Quer qualificar sua equipe para o mercado da construção civil? A escolha certa é o Instituto da Construção. Cursos de eletricista instalador, gesso acartonado, instalador hidráulico, pedreiro assentador e azulejista, pintor de obras e mestre de obras. Em Curitiba, fone 30860061. E a gente faz uma argamassa com cimento e um traço específico, que é sempre o mesmo traço em qualquer lugar do mundo. E faz um corpo de prova, que é um cilindrozinho, tem 5 de diâmetro por 10 de altura. E esses corpos de prova, 2 deles são rompidos com 1 dia, 2 com 3 dias, 2 com 7 e 2 com 28. Porque 28 dias é a classe final de resistência. Quando eu digo é um cimento 32, classe 32, eu estou afirmando que esse cimento, depois de 28 dias, aquele meu corpinho de prova tem que aguentar 320 quilos por centímetro quadrado. Ele tem que aguentar 320 quilos em 1 centímetro quadrado. O corpo de prova tem 20 centímetros quadrados, se calcular a área, com 320 quer dizer que ele tem que suportar um corpinho de prova daquele 6.400 quilos, senão o cimento está fora da especificação. 32 por quê? Porque nós estamos hoje participando do sistema internacional de medidas, onde a medida adotada para resistência não é mais quilograma-força por centímetro quadrado. Está usando o sistema internacional, que é em MPa, megapascal. 1 megapascal é mais ou menos 10 quilos por centímetro quadrado. Então é só colocar um zero a mais que vocês já estão, que vocês conseguem associar. Por que isso? Porque os americanos ainda usam libra por polegada quadrada. Aí na Inglaterra era de libra por pé. Aí tem galão, virou uma bagunça, o mundo inteiro, cada um usava uma medida. Então, usaram um sistema internacional, todo mundo usa a mesma medida. Medida de resistência é MPa, megapascal. Megapascal, 1 megapascal, mais ou menos 10 kg força por centímetro quadrado. Então, 320 kg por centímetro quadrado. Se preocupem na obra de vocês em controlar a qualidade da areia, da brita, até da água que vocês estão usando. Você tem que ter uma areia de boa qualidade, uma areia limpa. Você tem que ter uma brita que seja angular, que não seja lamelar, que não tenha muita casquinha, não seja chapada, que seja mais redondinha. É o ideal para você fazer teu concreto. Uma areia limpa, isenta de matéria orgânica. Cimento não se preocupa, a fábrica faz isso. As fábricas no mundo certificam os cimentos. A qualidade do cimento não é preocupação de vocês. É a única coisa na obra que a gente diz assim, ó, não precisa se incomodar com isso. A fábrica faz o controle. A durabilidade do cimento, quanto tempo ele dura dentro da embalagem? 30 dias. Não é que ele vai estragar, mas ele vai começar a hidratar e vai começar a perder propriedade. Porque a embalagem é de papel e o papel absorve água.
Se fosse plástico, não iria acontecer isso. A vida útil dele ia ser bem maior. O cimento sai de dentro do moinho a 80 graus Celsius. Se eu embalar, e ele sai dali e já vai para a embaladeira. Se eu embalar isso, não tem saco plástico que aguente. Ah, não, mas eu vou estocar no meu silo. Um silo daquele pega 2, 3 mil toneladas. O tempo para dissipar esse calor lá dentro é de uns 2 meses, mais ou menos. Já foi embora e não dá tempo. Por isso que as embalagens não são de plástico, elas são de papel. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. Como é que eu vou botar meu cimento lá na obra? Em cima de um pallet, afastado da parede, afastado do chão. Quando está frio, o que acontece com a umidade na parede? Condensa. Eu tenho água na parte mais fria, no chão ou na parede. O saco de papel absorve umidade. 10 pilhas de altura no máximo. Por quê? Se eu colocar, essa embalagem foi projetada para isso, se eu colocar 20, colocar um pallet em cima do outro, aquele coitadinho que está lá embaixo, ele está assim na parede, tá? Encostado no papel. Ele absorve umidade mais rápido e endurece o último na pilha. Afasta da parede para ventilar, para ele não tocar, porque é aqui que ele vai absorver a umidade, e aquele papel, encostou, ele chupa a umidade. Então deixa ele ventilar e não empilha um pallet em cima do outro. É 10 sacos, um em cima do outro, para não espremer o último, para não absorver a umidade. O cimento só vai hidratar quando ele encontrar água. Lembrem que no inverno aqui nós chegamos a 80%, 90% de umidade no ar. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. Quando eu fizer concreto, é manter úmido, não pode secar. 7 dias pelo menos. Uma dicasinha com relação à cura. O importante é manter úmido. Você pode botar uma lona preta por cima, porque daí a água não vai embora. Ou areia, ou serragem. Existe uma manta própria para isso, que parece um cobertor velho, que esse cobertor corta-febre, que a gente coloca em cima da laje e joga água uma vez por dia, uma vez cada 2 dias. O importante é que na primeira semana ele não pode desidratar. Curiosidades interessantes, construção dinâmica na TV. Cimento é isso. Durabilidade. Tudo que a gente fizer hoje vai durar pelo menos 150 anos, se bem feito. Vocês estão aqui para isso. Se for bem feito, a vida útil de uma peça feita de cimento é 150 anos. Não é que vai acabar. Daqui 150 anos você vai ter que fazer a primeira manutenção. E não é no cimento, é no aço que vai estar lá dentro. E este foi um pequeno trecho da palestra que o Sérgio ministrou para os alunos do Instituto da Construção de Curitiba. Após o nosso primeiro intervalo de comerciais, o quadro Notícias da Construção do Sinduscom. E também a segunda palestra do Sérgio, mas agora para o público geral, ou seja, a comunidade. Nós já voltamos. Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Há algo de novo nos canteiros de obras da construção civil. Você já percebeu o que é? São elas, as mulheres trabalhadoras. A cada ano conquistam mais espaço nesse mercado. Só que com Rosinéia Maximiano, ela trabalha há 11 meses aí nesse ramo da construção civil. Rose, agora como é que tá atuando nessa área? Bom, é uma profissão boa, né? Eu gosto. Comecei com a minha casa, daí gostei do ramo e tô aqui. Como é que você entrou para esse ramo? Eu no começo era servente de limpeza, daí fiz o curso profissionalizante aqui dentro. Comecei indo devagarinho, daí agora tô aí, agora sou profissional. Então é interessante fazer um curso profissionalizante, te abriu porta. Com certeza. Como é que fica a vaidade, Rose, aí nesse meio da construção civil? Porque vocês pegam no pesado aqui. Pesado mesmo. A vaidade fica um pouquinho para trás, que não tem nem como ter vaidade aqui, né? Como é começo de obra, tem muito barro, né? Então a vaidade fica para trás. E gosta? Sim, e cada vez crescer um pouco mais. Comecei como diarista, né? É um serviço bruto também, ganha bem, mas não era o que eu gosto, né? Eu gosto de estar aqui. E pela questão financeira, Rose, como é que fica? É um ganho maior, né? Você pode produzir o tanto que quiser, né? Que você tem uma meta a cumprir, né? Só você cumprindo a meta direitinho, daí você já ganha um pouquinho maior. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios apontam que do ano de 2002 a 2011 houve aumento de 77% no número de mulheres atuando com carteira assinada no setor. O que está em pauta aqui é a respeito das mulheres na construção civil.
qual é a aceitação das construtoras, né, de mulheres na obra e também de funcionários? Os empresários, em geral, veem com muito bons olhos a presença da mulher nos canteiros de obra. Elas podem desenvolver diversas atividades, desde eletricistas, encanadoras, pintoras, profissionais de acabamento, então, enfim, praticamente todas as atividades que os homens profissionais da construção desenvolvem. Em relação ao ambiente de trabalho, Mayra? Também bastante tranquilo, como é em qualquer lugar, né? Você tem a parte de vestiários masculino e feminino. Nós entendemos que a questão de trabalhar em homens e mulheres juntos numa mesma atividade é muito saudável, tanto para a empresa como para os profissionais. As mulheres ainda são mais responsáveis, são mais caprichosas, né? Mais cuidadosas com os serviços, mais cuidadosas com as ferramentas. As qualidades da mulher são muitas. Para empregar na construção civil, tem diversas áreas, diversas coisas que elas vão trazer muito benefício. Assim como os homens, ela tem as mesmas condições de trabalho, as construtoras estão investindo muito em segurança do trabalho, a questão da industrialização dos processos. E há uma expectativa de carreira dentro da obra? Com certeza. Assim como os profissionais homens da construção civil, as mulheres podem começar como servente, passar a oficial, vir a ser encarregadas, mestres de obras e engenheiras, técnicas, como nós temos muitas no mercado. E você, Mayra, como vice-presidente da área de responsabilidade social do Sinduscom Paraná, o que é feito para inserir aí essas mulheres no mercado da construção civil? O Sinduscom investe muito em capacitação, então nós montamos um programa em parceria com o SESI e Senai que chama Mulheres Inventando Moda. Inventando Moda seria no sentido de inovar, de partir para um mercado diferente, que são cursos de capacitação profissional para mulheres voltada para o mercado da construção civil. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios apontam que do ano de 2002 a 2011 houve aumento de 77% no número de mulheres atuando com carteira assinada no setor. Eu vou tentar deixar essa palestra não muito técnica e mais participativa para que vocês possam entender. Eu trabalhei durante muitos anos dentro da Cimento Itambé, então a gente conhece um pouquinho do processo de fabricação. E eu vou tentar passar isso para vocês de uma forma simples. Como é que é distribuído o cimento no Brasil? O azulzinho aqui, ó, chama Votorantim. Isso é de todo o cimento produzido no Brasil, 41% é Votorantim. A Votorantim é a grande produtora de cimento no nosso Brasil. A Itambé tem participação na Votorantim, a Cauê é parceira da Votorantim. O mercado de cimento é muito organizado. O grupo Votorantim é quem determina aí a grande produção. A mão de obra hoje representa quase 50% do custo da construção civil, porque no Brasil, há pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha na construção civil praticamente um trabalho escravo, onde as pessoas trabalhavam muito e ganhavam muito pouco. Hoje, a construção civil é um mercado extremamente atrativo. Agora vou falar um pouquinho da produção. Como eu trabalhei em fábrica de cimento, perguntava, escuta, mas cimento não é só pegar uma pedra e moer? É quase isso. O cimento é produzido através de pedra, sim, chamada calcário. 80% do cimento é calcário. Só que ele precisa de outros compostos, porque se eu queimar só calcário, eu produzo um outro produto que talvez você já tenha ouvido falar, que chama cal. Se eu queimar calcário, numa temperatura muito alta, eu produzo cal. Calcário, quartzito, filito e magnetita, essas são as matérias-primas para eu produzir. O clinker é a matéria básica principal para a produção de cimento. Isso é cimento puro, no seu estado mais puro. Eu vou pegar todos aqueles materiais ali, ó, o calcário, a argila, o saibro e o meu minério de ferro. Eu vou dosar isso na fábrica. Existem balanças de altíssima precisão, são valores muito ajustados e de acordo com os teores de alumínio, de sílica e de cálcio que eu tenho nesses materiais, esses ajustes são feitos automaticamente. Eu doso eles em balança de precisão. Eu vou mandar isso para o moinho. Esse material vai ser moído e seco e vira um pozinho que já parece cimento, mas ainda não é, que é chamado de farinha crua. São essas pedras moídas bem fininhas, igual cimento. Essa farinha crua eu vou botar no forno. Ele é assim, ele tem 4 metros de diâmetro por 54 metros de comprimento. Esse cilindro ele fica inclinado e aqui na ponta o material entra aqui e vai girando, 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 girando. E aqui na ponta que é esse maçarico. Esse maçarico ele injeta combustível sólido e aqui na ponta a temperatura chega a 2000 graus Celsius. Esse material é pedra moída. Aquela farinha ela vem vindo e de encontro com o maçarico. Aí chega num ponto que ela começa a derreter. A pedra fica líquida. Quando esse material passa pelo maçarico, ele entra no resfriador, ele está no movimento giratório, ele vai formando as bolinhas que é do nosso clinker. Depois do resfriamento, a gente tem o clinker, que são essas bolinhas aí. Só o clinker não dá para fazer cimento. Eu preciso de outros materiais. O clinker é cimento puro. Se eu moer o clinker e botar água nele, em 15 minutos ele endurece. Não dá tempo de aplicar numa parede, não dá tempo de fazer um concreto, não dá tempo. Então a gente precisa de alguma coisa para
para segurar ele um pouquinho. Esse material é um gesso para compor com o cimento. O gesso ele funciona como um desacelerador. Esse tempo em aberto a gente dosa mais ou menos em torno de 3 horas, entre eu produzir e aplicar com segurança. Mas eu tenho outras matérias-primas que eu posso colocar também. Uma é pozolana, é uma cinza. Quando queima o carvão mineral, sobra uma cinza. Essa cinza é um material que, compondo com o clinker, fica cimentício. Duas coisas boas aí. Primeiro, eu estou usando esse material junto com o cimento, isso me aumenta a vida útil das obras. Um concreto feito com essa pozolana, ele tem uma durabilidade maior. Concreto feito em barragem com cimento pozolânico tem que ter essa cinza para dar mais durabilidade. Outro material que a gente usa é escória. Na indústria que produz aço, quando eles derretem o ferro, eles têm que colocar calcário lá dentro para que alguns minerais que estão ali dentro, que estragam a composição química do aço, eles se aglomeram no calcário para poder retirar. Essa borra que sobra, que a gente chama de escória de alto forno, é extremamente cimentício esse material quando usado como clinker. E é 10 vezes pior do que a pozolana em termos de poluição. Quando não tenho nem pozolana nem escória, eu uso o filler calcário, que é o mesmo calcário da produção inicial que eu uso para produzir o meu cimento. Esses materiais são importantes na composição para dar algumas propriedades. O cimento, o clinker em si, ele é muito seco, ele não dá trabalhabilidade. Então eu tenho que entrar com esses materiais para dar trabalhabilidade. Clinker e gesso eu tenho em todos os tipos de cimento. É impossível fazer cimento sem clinker ou sem gesso. Aí eu vou compor com pozolana, com escória ou com filler e vou ter os vários tipos de cimento. A mesma coisa, eu vou dosar isso, eu vou moer esses materiais de novo, tá pronto o nosso cimento Portland. É assim que é produzido o cimento, gente. Alguns tipos, CP4, CP2, CP2E e CP432 da Itambé. E tem um tal de CP5 Ari. Então vamos ver o que significa esses termos que estavam ali no saquinho. CP, cimento Portland, tá na patente, tem que chamar cimento Portland. O 2 é o tipo de cimento. Existe cimento tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. O CP1 não existe mais, existe, mas não é fabricado aqui no Brasil. O CP2 é um cimento composto, é um cimento que a gente usa aí normalmente nas materiais de construção. CP3 é um cimento de escória, o CP4 é um cimento pozolânico e o CP5 é o tal do Ari, que é o de alta resistência inicial. Isso aqui não é muito importante você saber, o importante é saber como é que funciona a nomenclatura. O F é a adição. Lembra que eu falei de escória, pozolana e filler calcário? F é de filler calcário. E é escória. Z é de pozolana. São só esses 3 tipos. E 32 é a classe de resistência. Mais ou menos o seguinte, que esse cimento tem que aguentar aqui, ó, 320 quilos em 1 centímetro quadrado. 1 centímetro quadrado, gente, é mais ou menos a ponta do meu dedo aqui. Então tem que aguentar 300 quilos. Um corpinho de prova feito com cimento e areia tem que aguentar 300 quilos. Como o corpo de prova tem 5 centímetros, isso dá uma área de 20. Isso tem que suportar 6 toneladas. O objetivo do cimento é aguentar a compressão. É esse esforço de comprimir ele. É o que determina ali a resistência. E aqui os tipos. CP2E. Para que eu uso? Concreto e argamassa em geral. CP2Z. Concreto e argamassa em geral. CP2F. Para que eu uso? Concreto e argamassa em geral. São 3 tipos para fazer a mesma coisa? É que é assim, ó. Lembra que eu falei que aqui em Tubarão nós temos pozolana por causa da fábrica da termoelétrica? Nós temos alguma fábrica de aço aqui, tipo Gerdau, tipo CSN. Essas fábricas não estão aqui no sul do Brasil. Elas estão do sudeste e para cima. Então eu não tenho escória aqui. Agora, pozolana eu tenho muito. Então eu faço aqui no sul, aqui na nossa região, é produzido cimento pozolânico, porque a gente tem muita pozolana. Lá em cima, no Rio de Janeiro, por exemplo, onde fica a CSN, eles não têm pozolana, porque lá não tem termoelétrica. Eles têm escória. Então eles fazem o tipo E. E se é um lugar que não tem nem escória, nem pozolana, eles fazem um F. Depende do que existe de matéria-prima disponível. Os cimentos, eles ficam com uma composição química igual. Isso aqui é um cimento que a gente compra em loja. Não é um cimento específico. CP4 eu vou usar em barragem, eu vou usar em porto, que é o caso aqui, ó. CP4, concreto e argamassa, concreto de baixo calor de hidratação. Para ele ser pozolânico, ele não esquenta tanto e a gente usa em barragem. E concreto aplicado em ambiente agressivo. Eu posso aplicar, fazer concreto, por exemplo, num porto, onde eu tenho o mar agindo naquelas colunas do porto. Aquilo ali é um ambiente extremamente agressivo quimicamente. Quando eu tenho essa condição, eu tenho que usar um cimento com mais pozolana, porque a pozolana dá proteção para o cimento, tá? O CP5 Ari é usado em pré-moldado. Imagina que eles fazem uma viga daquelas enormes, num dia, no outro dia, tira da forma. Então ele tem que ser um cimento extremamente rápido. É para isso que serve o Ari. E o Ari RS, ele é rápido, é para fazer pré-moldado em porto, por exemplo, porque daí eu posso usar ele também num cimento agressivo. O que vocês vão encontrar normalmente são esses 3 aqui, ó. Aqui no sul a gente tem o CP2Z e o CP2F. É isso que a gente encontra. Estamos apresentando
Construção dinâmica na TV. Oferecimento Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. E este foi o Construção Dinâmica de hoje. A continuação desta matéria você irá assistir no próximo programa, assim como mais curiosidades da construção civil. Agradecemos muito a sua valiosa audiência. Até lá então. Construção dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. E Instituto da Construção de Curitiba. Cursos e qualificações para a construção civil.